Uma segunda direção que a gente vai dar aqui na palestra é a seguinte: vamos falar de como identificar conteúdo relevante numa rede dessas do Twitter, né? Num sistema, não só do Twitter, mas numa rede social. E aí tem duas direções. Encontrar comportamento relevante significa tirar o irrelevante, ou seja, spam, esse tipo de coisa, né? E colocar no topo, digamos, né? Conseguir identificar, né? Buscar ali aquele que interessa. Então, vou falar de dois trabalhos que a gente fez. Dentro dessa perspectiva de primeiro começando pelo spam, o primeiro trabalho de spam no Twitter foi nosso. O que a gente fez? A gente tinha essa base de dados grande e a gente já tinha experiência com spam em outros sistemas. Então, a gente começou a verificar que tinha spam. O primeiro tipo de spam que a gente verificou foi o spam de busca, que é essa hashtag. A pessoa põe uma hashtag muito popular para aparecer na busca, ou, por exemplo, né, você tem um sistema aí do tipo observatório, que observa alguma coisa, né, e ele busca por determinadas hashtags. Se você vai lá, por exemplo, World Cup, tudo que for postado com o World Cup, esse sistema vai processar, vai mostrar e tal. Aí, se um cara vai lá e coloca Viagra, hashtag World Cup, põe um link para alguma coisa ali, e isso era real, né, aquele é um tweet real, né, você vai, esse cara vai aparecer na busca por World Cup, certo? Tinha uns muito comuns, é muito comum, por exemplo, Big Brother, então, você buscar por uma hashtag relacionada a Big Brother, e aí você vai ver alguma coisa do tipo assim, chega de falar do Big Brother, do BBB, né? E aí é hora de falar da promoção e o cara põe a propaganda dele. Ele quer aparecer na busca por Big Brother. Você está lendo, você está vendo em tempo real o que estão falando do seu time ou o que está acontecendo na televisão, de alguma coisa muito popular, e aí tem um cara que simplesmente vai botar aquela hashtag de uma maneira talvez disfarçada, né? Mas está falando ali, é uma propaganda, né? Então, isso é conteúdo irrelevante. Faz você perder tempo, né? Se todo mundo fizer isso daí, o sistema vai deixar de existir. Se poluir a busca já era, certo? Então, andando um pouco mais rápido, o que a gente fez? Criou uma abordagem de 3 passos para identificar esses spams. E aqui era o primeiro trabalho mesmo, depois a gente fez coisas até bem mais elaboradas. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: para entender como é que é o comportamento, tá aí a coisa de modelagem de comportamento, entender comportamento, né? Vamos rotular manualmente um conjunto de spammers. Então foi um grupo de alunos no laboratório, né, que a gente criou um sistema web, colocou quais que eram os usuários e os tweets que deveriam ser rotulados, sorteados aleatoriamente na nossa base, e em alguns temas, né, que eu já vou mostrar, e a gente rotulou esses usuários. Segundo passo, caracterizar como é que eram, diferenciar um comportamento típico do atípico. Como é que o spammer age, como que a pessoa normal age, né? Em terceiro passo, criar um método de detecção, né? Então, o que a gente focou em 3 hashtags bem populares, né? A primeira delas é uma que era Music Monday. Saiu uma vez num blog do Twitter falando que essa hashtag foi a mais popular do ano de 2009. Toda segunda-feira as pessoas postavam coisas sobre música e tudo mais. Então, como era regular, realmente ela estava toda segunda-feira cheia de spam. Susan Boyle era aquela cantora britânica, chegou lá né, foi cantar, ninguém dava nada para ela soltou o vozeirão lá. Então, ela também, nas 2 aparições dela, que estão vendo esses picos aí, a data, são os momentos de aparição dela no reality show, né? E o outro foi a morte do Michael Jackson, né? Que teve um volume absurdo de tweets, né? E os spammers vão na hora, né? Então a gente filtrou só isso daí, gerou um conjunto para as pessoas rotularem, né? Analisamos 8.000 usuários, todos os tweets deles, é um trabalho, né, manual longo, né? Hoje em dia a gente já não faz com o próprio aluno do laboratório, a gente busca fazer com o Amazon Mechanical Turk. É um sistema que a Amazon criou para rotular as revisões nos livros dela, manualmente. Aí você pode receber dinheiro, acho que na verdade é americano só, você tem que estar registrado nos Estados Unidos. Você pode receber lá 10 centavos, 50 centavos para poder avaliar um review de um livro, certo? E eles abriram isso para eu colocar lá a tarefa que eu quiser e pagar uma pessoa para realizar a tarefa para mim. Por exemplo, rotular tweets para mim. Então, hoje a gente já está indo para esse tipo de sistema para não ter que parar o laboratório inteiro com... Sim? Seria semelhante ao que funciona hoje no YouTube, essa visualizações, que as pessoas ganham dinheiro em cima,
Não, na verdade é um sistema, basicamente é um sistema de trabalho, é uma computação, digamos assim, é você fazer um trabalho muito grande, mas com pessoas. As pessoas vão rotular as coisas para mim. A Amazon precisava disso, de pessoas rotulando os reviews para dizer se isso aqui era spam ou não, porque um algoritmo, você precisa construir esse ground truth, olha aqui, esse aqui é verdade, certo? Eu sei porque um humano olhou. E aí o algoritmo, você vai dizer se ele está acertando ou não. Então quem... Não, mas não é isso. Mas não é isso. Trata-se de um sistema onde eu ponho uma tarefa lá e eu pago, faço, eu vou pagar $1 para a pessoa responder esse questionário aqui de 10 minutos, certo? E aí eu pago para aquelas pessoas. Eu posso exigir que sejam pessoas com alta reputação, digamos, uma pessoa que está ali há muito tempo, que sempre foi bem avaliada. E aí você para ter um controle, mas... Enfim, acho que esse só para melhorar a metodologia, mas feito com os alunos no laboratório e tomando os devidos cuidados, o experimento não fica, os dados rotulados não ficam enviesados, né? Por exemplo, aqui a gente tinha maioria de votos, cada usuário foi rotulado mais de uma vez. E aí se um aluno discorda do outro, né, aí vem um terceiro para avaliar e tirar a dúvida, certo? Então, tomando esses devidos cuidados, fazendo uma maioria de votos e tal, a gente evita qualquer viés. Esse é um sistema só para melhorar, né, esse tipo de rotulamento manual. Então a gente tinha 355 spammers. A gente caracterizou como que um é diferente do outro, como que o spammer é diferente do usuário comum. Exemplo, aqui a gente está pegando uma métrica que chama coeficiente de clusterização, e aqui é uma distribuição cumulativa. O que ela diz para a gente? Já está ali em rosa, né, ali na vermelhinho. Né, que mais de 60% dos spammers, eles têm um coeficiente abaixo de 0,01. O que esse coeficiente é? Ele mede o número de... Pega um spammer e olha o número de amigos dele, quantos amigos eles têm entre si, certo? A gente divide o número de amigos entre si, dos amigos do spammer, a pessoa-alvo, você olha os amigos dela, o quanto eles estão conectados. E você divide, isso é o numerador, você divide pelo número total possível de combinações ali. Ou seja, o número máximo de conexões que poderia haver ali. Então, vamos supor, se eu tenho dois amigos e existe uma aresta entre eles, esse é o número máximo de combinações. Se eles são amigos, né, eu tenho um coeficiente 1, certo? Se eles não são amigos, eu tenho um coeficiente 0, certo? Então, o que isso diz? Que os amigos do spammer, 60% estão abaixo de 0,01, é um número muito baixo. 60% dos spammers praticamente não tem um amigo conectado com nenhum outro amigo. É assim uma rede social de verdade? Dentre os seus amigos não existe várias interseções? É claro, né? Tem várias teorias sociais aí para que isso aconteça. Você não consegue gerenciar 5 melhores amigos sem uma hora colocar todos juntos. Ou pelo menos um junto com o outro. Vai ter um evento que você vai ter que levar um junto com o outro, não tem condição, certo? Então, claramente essa é uma métrica que poderia ajudar a identificar spammers. A gente identificou aí, não lembro os números, mas mais de 45 dessas características, né? E aí a gente deu essas características para um classificador, né? A gente usa muito de aprendizagem de máquina dentro desses trabalhos, né? Aprendizagem de máquina, no caso, o que a gente está fazendo aqui, muitas vezes é trabalhar no conjunto de dados que vai ser o treino. Às vezes é isso que resolve o problema, né? E não tanto em tunar o algoritmo de classificação. E aí a gente dá isso para um algoritmo e o algoritmo consegue separar spammers de não spammers, né? Bom, esse foi o primeiro trabalhinho. Daí, a partir dele, várias ideias surgiram. O próximo passo que a gente deu foi o seguinte: esse é um spam de busca. A gente notou que tinha um spam, que é aquele cara que fica seguindo várias pessoas para ter muitos seguidores, certo? Vocês já tiveram alguma solicitação indevida, assim, de pessoas que você nunca viu na sua vida, em alguma rede social, ou no Skype, ou no Facebook, ou no Twitter, certo? Então, esse é um cara que está tentando ter mais seguidores por algum motivo. E a gente queria entender direito esse mundo deles, né? Por que esse cara está fazendo isso? Compensa? E aí, o que está acontecendo ali?
Então a gente resolveu explorar isso que a gente chama de link farming, que na web isso é bem conhecido. É como se você criasse várias páginas para apontar ela para uma única página, para ela ficar com page rank mais alto e aparecer como melhor nas buscas, certo? Estava acontecendo um fenômeno bem parecido acontecendo num outro tipo de grafo, né? Olha aqui um exemplo de link farming. Esse cara, a Alice aqui, ela segue esses outros 3 para ver se alguém segue de volta, né? 2 seguiram e aí ela está mais importante, porque ela tem mais seguidores, né? Apesar de a gente já ter mostrado que ter muitos seguidores não necessariamente quer dizer que a pessoa é influente, né? Link farming é ruim. Por quê? Porque spammers podem fazer isso para infiltrar na rede. Você pode colocar uma conta, infiltrar com ela na rede usando link farming e aí fazer com que essa conta seja pelo menos aceita pelo Twitter, passe pelas defesas, para depois começar a fazer algum tipo de ataque, por exemplo, de hashtag, algum outro tipo de ataque dentro do sistema, né? E fica difícil de encontrar qual que é o conteúdo relevante. Por exemplo, se você pensar num esquema de busca que vai dar crédito para o usuário mais importante, digamos assim, né? O que a gente fez aqui? Primeira coisa, entender link farming. Segundo, combater link farming, né? O que a gente fez? Coletou dessa base que a gente tinha, né, que foi o início de tudo, a gente revisitou várias contas, né, para verificar quais delas tinham sido suspensas. A gente revisitou, na verdade, todas. Verificou quais foram suspensas pelo Twitter. Então a gente tinha um conjunto de contas suspensas, né? Aí poderia ter vários motivos, a gente ficou meio em dúvida se esses caras eram spammers ou não, né? E aí a gente restringiu que dentre essas contas suspensas a gente ainda buscou quais delas que tinham postado alguma URL que foi parar nessas blacklists, essas listas negras de URL. Então certamente aquele cara era um malicioso, um spammer, né? E a partir desse conjunto de dados a gente queria entender como que eles atuavam e se eles faziam essa atividade de link farming, né? Se eles buscavam enriquecer. Primeiro, algumas observações. Veja só como que são isso aqui é como eles se descrevem, como os link farmers se descrevem e como as pessoas normais se descrevem. Lá os link farmers, as palavras que mais aparecem, market, business, internet, tá? Aqui tinha life, love, algumas coisas assim, né? E aí a gente fez várias análises deixa eu só pegar uma água, sair do vídeo aqui, né? Você edita depois, né? E aí a gente fez várias análises para entender, né, como é que eram esses link farmers, se eles eram influentes, se eles eram pessoas. E a gente começou a ter alguns resultados surpreendentes. Por exemplo, 5% dos usuários mais influentes do Twitter, né, tinham vários top link farmers, entre os mais influentes do Twitter. Aí a gente falou, poxa, então quer dizer, esses caras estão conseguindo adquirir influência, ou pelo menos número de seguidores, está funcionando, certo? Daí a gente olhou quem são os top link farmers. Barack Obama. Pô, peraí, esse cara não é spammer não, eu conheci esse aí. Né? Então, eu esqueci de dizer uma coisa. Esse não é a conta blacklist, mas sim os que seguem os spammers. Eu esqueci de dizer isso aqui. A gente pegou esses usuários que certamente eram spammers porque eles tinham sido suspensos ou postado alguma URL em blacklist. E a gente viu quem seguia eles. Quem segue um cara que certamente é um spammer, certo? É um cara que não importa com conteúdo, ele está seguindo por simplesmente ter link. Então esse seria um link farmer, né? E aí a gente viu que o Barack Obama era o top seguidor de spammer, né? Por quê? Porque ele segue de volta, quem que segue ele é uma coisa de, né, você é educado com meu eleitor, alguma coisa do tipo, né? Britney Spears, né? Isso, na verdade, eles não gerenciam a conta deles, nem leem nenhum tweet que chega ali. É inviável. Eles seguem 1 milhão de pessoas. Imagina o tanto de tweet tem num dia, né? Não tem jeito. Então a gente viu que, poxa, então, na verdade, link farm não era uma coisa maliciosa, mas tem gente fazendo que simplesmente, a Britney Spears quer ser muito seguida para poder falar, olha o tanto que eu sou popular. Então tem um pouco disso entre os artistas, entre políticos, não era só uma questão de spammer, né? Então, tinha essa coisa, a gente identificou esse tipo de comportamento, né? Me segue que eu te sigo, né? E
quantificou esse tipo de coisa, né? Bom, o que é complicado? Detectar um cara que está fazendo link farm é muito difícil, porque esse cara, ele pode ser uma pessoa real. Você não está falando de detectar um spammer, algo assim. Você está detectando uma celebridade, uma pessoa que tem uma conta ali, né? O que a gente pensou, então? Vamos propor algo para desencorajar os usuários a fazerem essa atividade. Então, a gente pensou num score, num número, né, de influência dele. E aí a gente falou, poxa, se isso fosse exibido, por exemplo, do lado da conta dele, né? E se você seguir um spammer, você teria esse número muito penalizado. Se você seguir, é aquela coisa do PageRank recursivo. Então era um PageRank negativo aqui, certo? Se você seguir alguém que é ruim, você se torna ruim também. Se você seguir alguém muito ruim, você se torna muito ruim. E por aí vai. Então, você vai ter um incentivo a filtrar quem você segue e quem você deixa de seguir, para você controlar o seu score de influência, né? A gente chegou a mostrar isso, que foi publicado na WWW, uma das conferências mais importantes da área, e a gente chegou a conversar com os caras do Twitter sobre isso. Eles falaram, como pesquisa é fantástico, mas não é meio contra as políticas do sistema, o Twitter implementar algo assim, porque você teria que mudar a liberdade das pessoas de seguirem. Eles queriam, de alguma maneira, punir, mas não assim, né? Mas pelo menos a parte de caracterização foi certamente útil para eles, né? Bom, eu não vou entrar aqui demais no algoritmo, né? Mas é mais essa coisa de propagar o link negativo. Ó, se a Alice seguir essas pessoas e eles seguirem ela de volta, eles vão levar o score negativo dela. Se ela é muito negativa, ela passa muita negatividade para eles e por aí vai. Então, isso em conjunto com algum score de influência positivo daria o score final do usuário, né? Bom, além desse algoritmo, né, o que essas análises inspiram? Primeira coisa que a gente percebeu, mais ou menos nessa época, saiu no New York Times, quem vai lembrar aqui, falando que o Rafinha Bastos era o cara mais influente do Brasil, do mundo. Lembram disso? Saiu no New York Times, um ranking de influência no Twitter. Aquilo mexeu muito com a gente, que a gente estava fazendo uma pesquisa muito grande em termos de influência, esse tipo de coisa, e aí, como que esses caras mediram influência? O que eles estão fazendo, né? Aí a gente olhou e tinha uma empresa chamada Clout, que hoje cresceu bastante, muita gente deve conhecer aí o Clout, né? O Clout mede a sua influência na rede social. Como? Não divulga o algoritmo. Aí a gente falou, poxa, né? Será que... A gente falou, poxa, será que fazer link farming, né? Tá a figurinha ali, né? Isso é antigo, viu? É de 80 e poucos lá, on the internet, nobody knows you are a dog, né? Ninguém sabe que você é um cachorro na internet, né? Então, se a gente botasse um robô ali e fizesse todas essas estratégias que a gente aprendeu de link farming, bancasse o mal aqui, se a gente fosse o mal, o cara mal, já que a gente entendeu como é que eles funcionam, se a gente fizesse um, né? E a gente conseguisse infiltrar, né, no Twitter, digamos assim, né, e tentar obter influência de acordo com esse tal de Clout. Será que a gente não passa esse Rafinha Bastos, não? A gente ficou intrigado com essa questão, né? Então a gente começou esse projeto, que seria desenvolver a Karina Santos. É possível, né, criar esse robô social, um robô que, né, a gente criou a Karina, a foto é da irmã de um aluno meu, ela autorizou usar a foto. E aí, olha lá, né? Nova jornalista bem profissional, Globo, feliz demais, obrigado a todos pela força, nova no Twitter, beijos. E aí, começamos com a Karina Santos, é um robô, e ela saía seguindo, né, as pessoas. E ela seguia, ela desligava a coisa de seguir, ela só retweetava, ela postava, ela olhava no site da Globo os tópicos mais populares, extraía daquela nuvem de palavras que tinha lá, antigamente era assim, não sei como é que é mais, mas tem lá os termos mais procurados na Globo. Ela pegava aquilo lá, pegava a notícia e postava a headline, né? Ou ela pegava no tweet alguém falando desses temas que estavam no site da Globo. Então BBB era um, estava lá, os mais populares. Ela pegava BBB, ia lá nos tweets e roubava o tweet de alguém, falava como se fosse ela falando, né? Tudo era automático, não houve comportamento, não houve intervenção humana, né? E ela foi ficando popular, e aí, em determinado ponto, a gente resolveu escrever um artigo mostrando que ela era um robô e como que era a estratégia dela, né? E aí, essa jornalista foi a melhor, que ela percebeu uma coisa que a gente não tinha percebido. Ela, Twitter bots have no trouble fooling you, getting more influence than Oprah. Era mesmo, ela tinha um clout maior do que a Oprah. Aí, esse clout
estava furado, né? Não era só o Cloud, tinha Tweetalizer, outras métricas estavam furadas. Os caras, foi legal ver o jornalista abordando, porque eles foram nessas empresas, eles tinham que explicar o que estava acontecendo. Falei, não, se o robô posta coisa importante, interessante, por que ele não pode ficar influente? Sair na tangente. Depois a gente fez 120 bots para realmente, fez um experimento 2AK fatorial, para tentar entender o que leva, é um problema clássico de inteligência artificial, né? Só que aqui dentro de um contexto social, de redes sociais. E num contexto de redes sociais, a gente estava conseguindo realmente se passar por humano, certo? As pessoas não estavam comprando essa ideia, ou pelo menos elas não, o link não é uma relação de amizade, ela não importa de seguir ou ser seguido. Então, a gente abordou o problema depois com 120 bots, explorou em vez de fazer só um, né? E algumas coisas que a gente está mexendo nesse momento, nesse assunto, né? Eu acho um tema quente é o credibilidade de informação. Não tem resultado nisso aqui ainda não. Mas, veja só, ali está um tweet, né? Breaking news, né? Two explosion in the White House and Barack Obama is injured. Isso foi um jornal importante, não sei se é importante, mas razoavelmente importante, uma conta verificada, tal, com seus milhões de seguidores, que postou isso daí, 1h da tarde. Teve pico em bolsa de valores e tudo mais, e aí veio o pessoal e falou, olha, ignorem, porque a gente foi hackeado, certo? Então, quer dizer, o quanto aquela informação era verdadeira ali foi muito importante até para a queda em bolsa, né? Porque num determinado momento, quem tinha muito dinheiro em bolsa falou assim, nós vamos perder tudo, tira, né? E não era uma informação válida. Tem várias informações aí que não são válidas, são rumores, e a gente vem percebendo elas aqui em várias situações. Algumas que a gente anotou. Tem o negócio do Barack Obama ser muçulmano, tem até carteirinha, foto, aí você começa a fuçar isso daí, tem gente que faz um esforço danado nisso daí. Tem que a Megan Fox é um homem, tem que a Lady Gaga é um homem, tem que a Emma, né? Emma Watson, ela já morreu umas 6 vezes no Twitter. Esse aqui é da minha época aí de estudante, o pessoal postava um mapa do Brasil sem a Amazônia, falando que era assim que ensinava nos Estados Unidos. E aí tinha gente revoltado com esse negócio passando para frente, né? É uma bobagem. E essas coisas espalham, né? O que mais? O iPhone quadrado, sempre que vai lançar um iPhone tem o boato do iPhone quadrado. E você lembra dessa aqui da Coreia do Norte ganhando a Copa do Mundo, e eles falando que era assim que era o vídeo que foi feito pelo governo norte-coreano. E aí tinha gente revoltada lá na minha timeline, tinha, né? Isso é um absurdo! Espalhe, né? Então, assim, a gente já entende nesse ponto como que informação espalha. Agora, rumor é um negócio bem mais complicado, você quantificar talvez o impacto. É difícil de definir o que é rumor, né? Vai que num determinado ponto aí a Megan Fox resolve mostrar que não, eu era mesmo e tal, né? E aí aquilo deixou de ser rumor, né? Então, tudo que a gente está dizendo, não, peraí, esse que corta esses dados, ela não vale mais, né? Como o Twitter consegue identificar se é rumor ou se é fato verídico? É difícil, o Twitter mesmo não verifica, ele adora que espalhe, o Twitter adora que as pessoas interagem, ele não importa com o conteúdo, se ele é verdade, se não é, né? Cabe assim... quanto você pode confiar numa determinada informação que seria a questão que a gente está tentando quantificar. E ela é um cenário nebuloso mesmo. Como que você vai fazer isso? É uma questão de pesquisa. Aí é muito brainstorm, como nós vamos abordar isso daí, certo? Ainda está aberto, não está resolvido. Por que isso aconteceu no governo brasileiro? Você foi um grande carnaval, colocar 5 perfis, sendo 3 homens e 2 mulheres agora, no Tinder, e menos de 24 horas o Tinder está. Não soube do episódio, não sei direito do episódio. Sei. Mas o espaço ainda tem que ser explorado. Esse é um assunto ainda em aberto, né? Padrão de propagação de informação a gente já conhece. Agora a gente quer saber como é que é rumor, né? Como que ele espalha e qual o impacto dele. E é possível detectar rápido, né? É um negócio bem complicado.